Sejam muito bem-vindos ao Patrulha Delas. Histórias reais por detrás da farda acontecem aqui. E eu tô muito ansiosa com a entrevista de hoje. Sena, apresenta pra gente o nosso convidado. O nosso convidado de hoje, ele é coronel full da Polícia Militar. Ele foi coordenador operacional da Polícia Militar. Ele foi comandante do Choque. Ele foi comandante do CPI 6 em Santos. Foi comandante do 21 BPMI, a unidade onde eu fiquei por 12 anos. E hoje está aí com uma nova atividade, tendo uma escola de inteligência emocional. E hoje eu espero que vocês gostem desse convidado, porque é uma pessoa muito especial, muito querida. Com vocês, Coronel PM Rogério. Tudo bem, Coronel? Seja muito bem-vindo, Seja Coronel. Muito grato pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui no podcast Patrulha Delas. E poder contar um pouco aí sobre a nossa história, sobre as atividades que participamos e principalmente sobre os projetos futuros, que o Brasil precisa de futuro e não de passado, né? Exatamente. Olha, eu quero dizer ao senhor que foi uma honra para mim ser comandada pelo senhor. A honra é nossa. Acho que o que fez a nossa história na polícia, principalmente, o que deu certo foi essa ligação forte com a tropa, com o pessoal operacional, com aquele que dá suporte para as atividades operacionais. E o meu relacionamento com a tropa foi de irmandade, talvez de um irmão mais velho, e isso deu muito certo durante a carreira. Conta pra gente quem que é o Coronel Rogério por detrás da farda. O Coronel Rogério é uma pessoa simples, tranquila, que gosta de curtir a família, que gosta de TV, gosta de conversar, que fala muito, que veio lá da Zona Leste de São Paulo, lá do lado do terrão do Corinthians, corintiano, né? Corintiano? Nasci ali. Santista, Coronel! Primeiro eu trabalhei em São Paulo por quase 20 anos, depois eu vim para a Baixada. Tenho um grande carinho pela Baixada, pela região de Itanhaém, Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Bertioga, Vale do Ribeira, mas eu sou paulistano da Gema, da Zona Leste, Itaquera. Coronel, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quantos anos o senhor entrou na polícia? Foi um sonho ou não? Como que foi essa história do ingresso, né, na corporação? Na realidade, meu pai era cabo na época, ele tinha trabalhado na Rota e estava no Copom, São Paulo, para ir para o CSM-MTEL, que era Telecomunicações. Eu conheci o cursinho Teles Pires, meu sonho era ser piloto. Sério? E eu fui para o cursinho Teles Pires com 13 anos de idade, 13 para 14, me preparar para EPICAR. E meu pai nunca tinha me falado que existia uma academia de polícia militar do Barro Branco, que existia uma formação de oficiais da PM no mesmo padrão da aeronáutica. E aí eu fui para o cursinho, fiz um ano de cursinho. No cursinho eu conheci a academia do Barro Branco e resolvi prestar para o curso preparatório de oficiais. Aí eu prestei lá aeronáutica, força aérea e PM, mais alguma coisa na área civil. E eu passei no Exército e na Polícia Militar não passei na Força Aérea. Que legal, passou no Exército também. E aí eu escolhi ficar na Polícia Militar, porque tinha esse vínculo com meu pai, mas eu não tinha ideia do que era ser oficial da Polícia Militar, do que era atividade operacional. No curso preparatório, nos 2 primeiros anos, nós aprendemos o que era militarismo, fizemos o colegial, aprendemos a atirar e aquilo foi entrando no meu coração. Opa, e como, né? Em 1987 nós começamos o curso de formação de oficiais, a parte mais profissional, e aí eu me apaixonei pela profissão. E em 1989 para 90, quando eu fui para a rua, eu olhei para Deus, falei, muito grato por ter me colocado aqui, é aqui que eu sou feliz. E sou feliz até hoje, eu fui feliz por 37 anos na Polícia Militar. E não tem aquele... Às vezes a gente vê alguém falando com rancor do passado, não. Me diverti demais. Que bom. Tive diversos problemas, principalmente quando eu perdia um policial, isso corta o coração. Mais da profissão, mas eu que é bem intenso. Fui e sou muito feliz por ter entrado com 14 anos na Polícia Militar. Legal. Essa trajetória toda que o senhor teve na Polícia Militar, né?
O senhor foi coordenador operacional do estado de São Paulo. O senhor foi comandante do choque. O que o senhor tem a dizer desse local onde se ocupou aí de maior empoderamento? Porque não é qualquer um que chega nesse posto, Eu sempre pedi né? a Deus para me usar na onde Ele precisasse e me capacitasse para aquilo que Ele me desse. E foi sempre assim. Eu nunca trabalhei onde eu queria realmente. Eu queria ter trabalhado no grupo de ações táticas especiais. Trabalhei na rota, fui muito feliz na rota. Saí da rota e depois fiquei tentando voltar a carreira inteira para o GAT, para o Batalhão de Operações Especiais do Choque. Mas nunca dava certo. De lá eu fui... Por que não dava certo? Eu fiz o curso de Ações Táticas Especiais em 94 e o meu comandante à época era o Gilson Lopes da Silva, o famoso Gilson Lopes. Ele me fez fazer uma promessa quando eu fosse para o curso, que eu voltaria para a unidade, para o 11º Batalhão. Eu fiz o curso, fui bem colocado, fui convidado para ficar no choque, mas eu tinha um compromisso com ele. Aí eu voltei para a unidade, para o 11º Batalhão, e quando o Coronel Gilson saiu, aí eu coloquei o nome para ir para o... Era na época, o GAT fazia parte do 3º Batalhão de Choque. E quando publicou minha movimentação para o 3º de Choque, havia tido uma movimentação grande, troca no comando da PM, mudou várias unidades na área central, fizeram várias movimentações, e a minha transferência foi cancelada pelo interesse da Polícia Militar, e eu saí de um batalhão da área central para outro. Coronel, assim, já que a gente está falando de choque, o senhor é um choqueano, né? Choqueano, né? O choque. Tem um gritinho, O tem que o choque, brado. assim, mudou algo na sua vida? Passar, ter essa conexão, essa passagem, né? O que o senhor tem a falar do choque? Que mudou para o senhor? Eu assim, passei pelo 1º de choque com 20 anos de idade. Então aprendi muito a parte jovem, técnica, né? 20 anos. a parte operacional, a parte de liderança. Saí de lá, fui trabalhar no Tático Sul, na Zona Sul de São Paulo, junto com o Coronel Gilson Lopes. E eu nunca perdi o contato com o choque. Então eu fiz o curso de CDC, controle de subcivis, fiz o policiamento em eventos, fiz o curso de ROCAM, gerenciamento de crise, ações táticas especiais. Bacana. Então a maior parte dos meus cursos foram no choque. E o que eu aprendi no choque, eu levava para a área. Então, o mais legal do choque foi eu ter levado tudo que eu aprendia no choque para a minha tropa na rua. Sim. E a minha tropa de policiamento, ela sempre foi diferenciada, ela sempre foi acima da média, por 2 motivos. Porque Deus me dava os melhores homens na hora que eu precisava e porque eu levava esse conhecimento. Então, isso casou muito. E eu trabalhei em unidades... complicadas. O 1º Batalhão no Capão Redondo, Santa Amaro, Capão Redondo. Capão mesmo. O 11º Batalhão, área central, pegava Paulista. O 13º Batalhão pegava Cracolândia. Então, depois o 29I. O 29I, todo mundo achava que era uma unidade tranquila, mas você tinha uma extensão muito grande de área, roubos à residência. Então, eu pude trazer esse conhecimento, dividir com os policiais, centralizamos a Força Tática quando eu cheguei no 29. A Força Tática hoje do 29, ela está forte, precisa, técnica, é um exemplo para outras áreas. E depois isso foi culminar, principalmente no 21, uma área onde a tropa precisava dessa pegada de choque. E a tropa abraçou essa pegada de choque de uma forma excepcional. O pessoal fez um trabalho excepcional, nós atingimos a redução de criminalidade do Estado, nós fomos 1º, 3º, durante praticamente 3 anos, estávamos no topo da Secretaria de Segurança Pública, porque casou a ideia de choque usada na área, operacional, que é a dedicação total, se dedicar, fazer o seu melhor todo dia, se dedicar um pouquinho mais, se preparar, né? A gente chama de afiar o machado. Você pega 2 policiais que têm a mesma vontade, a mesma pegada, os 2 cumprem a mesma horário, tem garra. Só que um se prepara um pouco mais, ele treina mais. O machado está mais afiado, Sim. vai cortar a árvore melhor. Então a gente sempre usou isso e o pessoal abraçou. Então os resultados foram excepcionais. Tanto que eu vim para o 21 alertado, você vai para uma área pesada, para um batalhão muito difícil, a tropa é complicada. E a tropa foi a melhor tropa, talvez,
que Deus me deu para comandar. Casou muito isso. E é o Comandante. espírito de choque que eu acabei usando para toda a carreira. Comandante, essa trajetória no especializado, porque o especializado, o diferencial dele é esse treinamento, essa coisa que a gente vê que é bem exaustivo para diminuir, né, minimizar os erros. Enquanto o senhor estava comandando esses especializados, Força Tática, Choque e quando veio para o 21, tem alguma ocorrência assim que o senhor pode dizer para a gente que mais impactou? Ou uma decisão que mais o senhor precisou tomar à frente dessa... Eu acho que o Dessa grande tropa? diferencial são várias ocorrências, mas a ocorrência que foi um divisor de águas pro 21º Batalhão e para minha carreira foi um policial que foi morto na escola, no Ieda ali, com um tiro na nuca. Eu vou lembrar o apelido dele, mas não vou lembrar o nome, era Lula Molusco, mas eu não vou lembrar o Eu nome do estava policial. no 21 nessa época. E ali não havia uma tradição de você combater ou você responder à altura quando um policial era morto. Era um padrão que nós alteramos. Depois virou padrão na área do Porque do o CP. confronto não era muito habitual no 21 nessa época, né? De tete a tete, assim, você Sim. vê um policial morrer do nada. Mas na realidade o policial estava de folga, na frente de uma escola, veio um infrator, era o Wilsinho. Esse Wilsinho depois Ele foi morto foi em morto. confronto, mas acho que 2 anos depois, 1 ano e meio depois. Imediatamente nós falamos da onde veio o infrator. Eu nem sabia quem era, sabia de onde tinha vindo. Que era Vila Zilda, era aquela região da Vila Zilda, do túnel. Imediatamente subimos com a tropa. Eu, como major, comandante de batalhão, estava lá em cima do morro. Fechamos tudo e falamos, ó, nós não vamos sair daqui enquanto não identificarmos o infrator, enquanto não prendemos. E o prejuízo para a criminalidade foi muito grande naquela ocasião. E ali foi uma virada de chave. Nós falamos, bom, a ocupação, quando mostrar para o infrator que ele não deve chegar perto de um policial, que ele não deve agredir um policial, e uma resposta imediata. E isso foi um diferencial que foi adotado durante o meu comando no 21. Levamos isso pro CPI depois, quando qualquer policial era ferido ou morto, nós levávamos essa saturação imediatamente até buscar os infratores, levamos para o choque, para a coordenadoria operacional, daí isso pegou todo o estado, e depois isso deram um nome e virou Operação Escudo. Na realidade, Exato, que até eu acho hoje que reverbera. a política ou a estratégia de defesa do policial começou ali naquela ocorrência. É claro que tem outras situações, mas virou algo metódico de defesa do policial, como era um outro nome, eu chamava de saturação, depois virou Operação Escudo, mas isso foi um diferencial na carreira. Coronel, vamos voltar bastante no passado agora para um momento muito delicado para muitas famílias, que é o ano de 2006. Os ataques do PCC. Os ataques do PCC. O ataque terrorista do PCC. Exato. O PCC já era um grupo terrorista em 2006. Exato. E só agora, mesmo com a resistência do governo brasileiro, você vê o grupo ser Foi classificado. classificado como grupo Verdade. terrorista. O que o senhor tem a falar dessa época e se tem algo que tenha marcado na carreira do senhor? Porque assim, eu não era policial nesse ano, né, ainda, mas me marcou muito porque eu era casada com um policial. Então eu lembro dele indo trabalhar de colete, né? Então a gente não sabia se ele ia voltar. E foi terrível, assim, porque foram muitos policiais, né, que perdemos. O principal, acho que o que fica é a atividade terrorista. O PCC mostrou naquele momento que você tendo um pouco de organização, covardia total, atacar pelas costas, você consegue infringir uma ferida grande no Estado. Aquilo foi um golpe contra o Estado de São Paulo, contra o país e contra a Polícia Militar, acho que teve alguns agentes penitenciários também, policiais civis. Sim. Mas o foco A área maior, da segurança. até bombeiros, eles atacaram Exatamente, até quartéis do bombeiro. bombeiros. Eu nunca tinha visto um bombeiro armado
até então. Depois disso, nós montamos alguns procedimentos para que a polícia montou, para que houvesse uma guarda no corpo de bombeiros, Era mesmo. uma guarda para as equipes, uma arma em cada viatura. Tinham viaturas da polícia, inclusive, nos corpos de bombeiro, né? Você protegia um, protegia o outro, mas duas coisas que ficaram muito marcadas por mais que a polícia estivesse totalmente oprimida pelo governo do PSDB naquela época, então você não podia fazer nada. Você estava de mãos amarradas, o pessoal pressionando, não deixando os policiais trabalharem. O PCC viu essa fraqueza, falou, os policiais estão fracos, eles estão acuados, o governo está apertando os caras, é a hora da gente tirar a cabeça para fora. Só que eles se arrependeram. A resposta foi muito forte, o coração do policial, o militarismo, aquilo que a gente aprendeu lá, essa é a diferença que a gente aprendeu na escola, de um cuidar do outro, de ir para cima. Porque todo mundo se uniu. Ali foi para a polícia militar. Eu fico muito, que eu sofri muito nessa época. Foi um ataque covarde, duro, terrorista, mas Deus sempre escreve certo por linhas tortas. Para os policiais foi um momento de virada ali. Fala assim, não, nós somos cumpridores da norma, da lei, do que está escrito, mas assim, tem um limite. Se chegar nesse limite, nós não vamos seguir o que um civil, o que um governador está falando. Nós vamos fazer o que está escrito na lei, o que a lei permite, e vamos fazer o que é necessário. E o PCC tomou um golpe duríssimo ali, tentou voltar com a força menor em 2012, foi reprimido imediatamente. A polícia foi se reestruturando, melhorando a sua técnica, e hoje é o que eu falo, nós temos a Operação Escudo. O que eles fizeram, né? Se os outros órgãos fizessem sua parte, assim como a Polícia Militar fez, o PCC não existiria mais. O PCC ele sobrevive baseado nas atividades ilegais, na lavagem de dinheiro. Se os outros, principalmente a Justiça, vamos ser claros, a gente faz um trabalho muito forte, a Polícia Civil investiga, a Polícia Federal, e a gente tem uma resistência muito grande do Poder Judiciário em combater o grupo terrorista. Você não pode combater grupo terrorista cumprindo todas as normas constitucionais. Ele tem o direito total à defesa, não. Se é um grupo terrorista, ele tem que primeiro ficar preso, depois eu vou verificar quais são as provas. Agora porque o policial abordou aquele carro com 300 quilos, aquela aeronave, olha o absurdo que a gente chega a ver. Uma aeronave abordada com 300 quilos de droga. Um juiz soltou os infratores, falou que a abordagem foi ilegal, porque não houve respaldo jurídico, uma justificativa para abordagem. Esse cara tá louco. A gente chama de fundada suspeita. Alteraram até a fundada suspeita, né? Porque antes nós tínhamos o livre-arbítrio ali de identificar conforme o nosso tirocínio. Mas a fundada suspeita tá todo mundo de calção. Aparece um cara de terno. No frio. Ele tá num comportamento totalmente diferente. Ou ele começa a se balançar para todo lado. Fica inquieto com a sua presença. Ele fica inquieto. A gente estuda os comportamentos para exatamente identificar a fundada suspeita. Um juiz que está sentado numa cadeira, ele acha que sabe mais de polícia do que você na rua. Isso porque o juiz que está sentado numa cadeira, ele não tem, o policial ele tem uma fração de segundo para pensar no ato que ele tem que tomar ali. O juiz não, ele tem toda uma equipe e dias para resolver e tomar uma decisão. E aí vamos ser honestos. Tem uma parte do judiciário que me ajudou demais na carreira, que nos apoiou, que se colocava em risco, porque o nosso problema está em cima. Chama CNJ, STF, e não estou falando de pessoas. Houve um erro na Constituição de 88, que foi dar poder demais para um único grupo que tem cargo vitalício e que não tem ninguém que manda nele. Não, e que é colocado por um ente político. Ninguém... Não é meritocracia, eles não são os melhores, não tem pleito. Não tem nada. Ele vai lá, juntaram todos os juízes do país e falaram assim, não, esse cara é bom, esse cara nos representa. Não foi isso. A gente vai ver, para você promover um coronel, você junta lá 20 coronéis que estão em postos chaves, verifica uma turma inteira, esse tem condições, esse não tem, esse tem condições, já tem o doutorado, esse precisa fazer o doutorado. Depois isso vai para a inteligência vai verificar lá, esse
não, é melhor sim, volta para um grupo de coronéis, a gente vai falar assim, bom, de 100, de 30, 40 que tem o doutorado, ó, esses 12 são mais indicados. Você não vê isso no STF, você não vê isso no STJ, então é complicado. O Brasil precisa caminhar muito, e eu tenho medo de alterar uma Constituição com os representantes que nós temos hoje. Mas nós temos que alterar a Constituição. A Constituição, ela abraça demais o bandido, ela penaliza quem é empreendedor, então nós temos diversos problemas. E, com certeza, o STF não pode fazer lei, não deveria julgar nada criminal, não deveria julgar nada financeiro. O absurdo é você ver uma ação lá na Vale, daqueles deslizamentos da barreira em Minas, não é Sobradinho, eu vou lembrar o nome do lugar. Brumadinho. Né? Você vê aquela ação está no STF. Exatamente. Com bilhões. Não tem foro nenhum para estar sendo julgado lá. Quem é o grupo de advogados? Era de um senador. Então como é que o Senado vai fiscalizar alguém do STF se ele está dependendo numa ação de bilhões daquele juiz do STF? Até melhorar, ainda vai piorar muito. Aí, pegando o gancho com a pergunta que ela fez sobre os atentados, o senhor, como comandante de uma tropa imensa, que é a tropa da Polícia Militar, o senhor estava onde nessa época? Não, eu era comandante da companhia de Peruíbe, terceira companhia do 29I. Lá, a pergunta assim que eu quero chegar é quando a gente tem aquela missão horrível de estar num velório de um policial militar. Naquele momento ali, como é a cabeça na visão de um oficial da patente do senhor? Eu não vou conseguir falar daquela situação, porque na companhia que eu estava, tanto Itanhaém, aliás, eu estava em Itanhaém e Peruíbe, não teve nenhuma morte de policial. Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Mas assim, o senhor na condição de comandante do CPI-6. Aí sim. Aí teve. Aí porque trabalhamos juntos nisso, né? Por diversas vezes que a gente teve um período de muita morte. Você era do P5, né, amiga? Era do P5. Cuidava dessa parte. Para quem não sabe, a Amanda era comunicação social nessa época. E estava ali na linha de frente. Então, toda vez que a notícia era muito ruim, né? Era a hora E o 39 foi aquele momento, o 39 foi um batalhão que a gente perdeu bastante policial. Na realidade, quando eu assumi o CPI, eu assumi o 21 numa condição de várias mortes de policiais. Se eu não me engano, era uma morte por mês. No ano chegava a dar 12 mortes. Era a época dos atentados dos caixas eletrônicos, os bancos, nós né? Tínhamos essa situação de caixa eletrônico. Era bem sensível, né? Conseguimos botar o novo cangaço que eles falavam para correr da área do 21, depois para correr do CPI. E depois a gente comenta, volta nesse assunto. Mas não tem nada mais difícil para um comandante do que enterrar um policial seu. Pelo menos para mim. Só vou dar um exemplo. Quando eu conheci minha mulher, nós começamos a namorar, ela falou assim, ó, eu quero ter filho. Eu falei assim, eu já tenho 700 filhos. Que era o meu batalhão. Ela falou, não, eu só quero um. Que dão bastante ficou essa trabalho. Discussão, porque, na realidade, no momento, eu tinha medo de ter filho. Mas eu tinha meus 700 filhos. E a minha relação com a tropa sempre foi essa. De irmão mais velho ou de pai. E no CPI eu tinha 3.300, 3.400 homens que para mim eram meus filhos. Coronel. E você perdeu um policial. E o que mais corta o coração, eu vou lembrar nitidamente, nós perdemos um policial da escola de soldado, que veio do Nordeste fazer o curso de soldado, e por falta de informação, talvez, ele morava na favela, nos Dix ali, acho que era Dix, próximo ao Dic, ele morava numa favela. Eu lembro dele. Foi identificado como policial e foi morto. Ele morava atrás de uma cortina, num barraco de um familiar. E o preço que ele pagava ali, ele poderia morar num apartamento pequeno fora. Então, cortou o coração aquilo. Perdeu o policial. Primeiro, ele perdeu um policial. Perdeu um policial porque ele morava num lugar de alto risco, para policiais pelo menos. E a partir dali a gente ficava batendo muito na escola de soldado. Falei assim, onde você mora? Verdade. Onde você mora? O 39, na verdade, depois disso, a gente fez uma busca de policiais que moravam em área de comunidade e a gente passou a fazer contato com eles e tiramos eles, a gente orientando, né? Tiramos, inclusive a gente conseguiu tirar da comunidade
eu não vou falar o nome da comunidade aqui, né? Tiramos eles por conta dessa situação desse policial que eu lembro. Eu vou lembrar que teve alguns... O grande problema, o policial, ele nasce num local e ele conheceu os bandidos. O problema é que o bandido morre muito cedo. Isso é natural. É verdade. Por isso que a gente tem que investir na educação lá de 6, 7, 8, 10, 11 anos, para não deixar essa criança virar bandido. Porque se ele virar bandido, ele vai morrer com 17, 18, 20, 22. E não adianta a gente ver a imprensa falar assim, porque mata, porque morre. Morre porque não tem educação, morre porque o Estado não fez a sua parte. E fazer a sua parte é manter o infrator preso, que vai servir de exemplo para essa criança, manter o traficante preso e dar educação para ele. Mas, voltando, não tem nada pior na carreira de um comandante do que perder um policial, porque ele é um filho seu. E você entregar uma bandeira para a família enterrando o policial é muito difícil. O senhor falou do 21, né? E eu lembrei de uma ocorrência que o senhor presenciou, uma ocorrência onde eu estava. E eu acho que vale a pena contar aqui para vocês, porque uma das características do coronel era que quando ele estava na atividade, comandando o 21, eu acredito que ele levou essa personalidade para os outros comandos também. Nessa época eu estava na rua, trabalhava na viaturazinha lá, não sei se o senhor vai lembrar dessa ocorrência. A gente estava na Praça 14 Bis, em Vicente Carvalho, com a patrulhazinha parada lá só na visibilidade. Naquela época a gente tinha muita ocorrência com caixa eletrônico, e os bandidos vinham fortemente armados mesmo. Tinha situações em que eles estavam até com ponto .50, teve ocorrências aqui em Santos, inclusive nessa pegada. Então a gente já ia trabalhar, tipo aquela coisa, vou orar antes de ir, vou orar no meio do serviço e vou agradecer quando terminar o turno, porque a gente não sabia como que ia ser a nossa noite de serviço, principalmente as noites eram muito tensas. E aí nessa noite a gente sempre copiava o senhor na rede, o senhor sempre falava na rede a madrugada inteira, ele estava ali falando alguma coisa, então a gente sabia que ele estava ali. Então a gente até às vezes reclamava, falava, esse cara não tem o que fazer, não. Não tem para onde ir, não, porque tá madrugada em plena folga e tá copiando a rede. E aí teve uma situação que eu estava em Vicente Carvalho, paradinha ali, e aí 2 carros, aparentemente, não lembro agora, mas tipo um Sonata branco, eles aparelharam assim, um do lado do outro na praça, começaram a conversar, só que isso era na alta dos caixas eletrônicos, a gente sob forte pressão já na preleção no início do serviço. 3 horas da manhã. E 3 horas da manhã. Então tava tudo para dar merda. E aí, de repente, quando a gente decidiu entrar dentro da viatura e sair para poder abordar e ver, a gente já jogou na rede, atenção à rede, abordagem a 2 Sonatas brancos na 14 Bis. E aí quando a gente se aproximou, eles empreenderam fuga. Saíram com sentido Vicente Carvalho e foram. Um entrou uma paralela que tem ali que vai dar para o canal da Caraú e o outro seguiu reto. A viatura que estava vindo no meu apoio pegou o que foi para Caraú e eu peguei o que foi para sentido Piaçaguera. E eles estavam chinelando muito a gente indo e a gente modulando. Entrou em tal rua, e o outro modulando, tá indo para Caraú, vai pro canal, vai sentido. Na época tinha o Vagninho, que era um cara muito conceituado entre o comando lá, né? E eles estavam indo em direção a essa parte que era bem crítica para a gente também entrar. E a gente estava com 2, 3 viaturinhas só ali, não tinha muita coisa ali. E aí, de repente, quando a gente aborda, mão na cabeça, deita, sai do carro, deita, sai. Quando pensa que não, chega o senhor. Aí a gente olha e fala, esse cara realmente não tem o que fazer. Então tá Conta tudo pra bem. gente. Conta pra gente como que era. O que o senhor pensava? O que o senhor Na realidade, agia nessa forma? Ninguém acreditava que eu dormia, mas eu dormia. O senhor de verdade. dormia? Eu deixava o rádio ligado. Eu morava muito Na próximo. sua casa? Eu morava muito. Esse foi algo que eu adotei desde da segunda do 29. O senhor tava copiando o cupom pela casa? Isso. Eu tinha HT. Eu tinha HT. Eu levava... Tipo, Superman deu ocorrência... Não, Homem-Aranha. O senhor dormia fardado? Não dormia fardado. Mas eu tinha o rádio... Ele com o rádio, HT, o cupom falando, ele aqui não quer ver dormir. Eu mantinha o rádio e a sua mente, ela é treinável. Fica condicionada. Dependendo... Eu dormia normalmente. A entonação daquele dependendo fala, da palavra que se falava no rádio, eu acordava, prestava atenção.
Aí eu tinha duas escolhas, ou eu modulava e orientava alguma coisa, ou eu já acionava o batalhão, pedia o fuzil, a viatura e ia apoiar a ocorrência. Ah, o senhor modulou, o senhor falou assim ainda, patrulheiros, Cautela. cautela, Isso indivíduos... eu já saí de casa. Indivíduos com arma... Possível eu indivíduos ainda com não, arma eu longa. modulo, aciono o batalhão. E já o batalhão, estava se preparando. O Maurício ficava no batalhão. O seu sargento motorista? Maurício. Não, ele era de serviço de dia. Mas ele tem várias ocorrências comigo, porque eu falava, Maurício, vem me Pescou buscar. ele lá. Aí o Maurício vinha, me buscava e a gente ia O pra senhor é ocorrência. embaçado mesmo, hein? E acho que isso não é só... Eu sou só um homem, só um fuzil a mais, mas esse cuidado com a tropa fazia diferença. A tropa Essa mesmo. sua certeza, posição de comando, com tendo certeza. essa postura, é um diferencial muito importante. Se vocês um dia assistirem um filme Fomos Heróis, com Mel Gibson, vocês vão... É mais ou menos esse sentimento que a gente tinha com relação à tropa. Quando ia apoiar. Cada soldado dele era importante. Quando ele perdia um soldado, era um pedaço dele que se ia. Então você faz de tudo para... Primeiro, para que seu soldado saia vivo do combate, saia vivo do serviço. O segundo é que ele tenha um rendimento acima da média. Eu adoro estatística, eu adoro vencer, então meu batalhão tinha que ser sempre o melhor. Então quem trabalhou comigo Era essa visão que a gente tinha. sofria um pouco com isso, porque não, temos que fazer o melhor. E você dando um exemplo, você consegue, o policial se sente bem dando o melhor. Primeiro ele se sente seguro, aí ele tem um rendimento acima da média, ele começa a gostar disso. Você Exato. é bom estar acima da média, Estimula. é bom fazer a diferença. E aí você contagia. Eu acho que o que falta para o Brasil hoje é um pouquinho de contágio. A gente está ficando muito Engessado. panaca, muito pacífico. A gente começa a ver as coisas e tudo é normal. A gente tem que lembrar, ó, eu sou quem manda em mim é Deus e não Sim. o cara que está em Brasília. Para chegar em mim ele vai ter que passar por cima de Deus. Então é meio difícil. Já que a gente está falando sobre confronto, né? O senhor teve muito confronto? Teve algum que marcou o senhor, assim, na carreira? Teve bastante confronto já? Eu tive muitos confrontos. O senhor Por já quê? levou tiro? Já, eu tenho... Eu tenho uma ocorrência, inclusive eu perdi um rim numa ocorrência que eu acabei caindo num roubo a um posto de gasolina. Eles estavam escondidos no posto esperando o gerente. O frentista estava envolvido, me identificou como policial, aí acabei tomando um tiro nessa situação. Essa foi de folga, mas em serviço tomei tiro em colete. Tivemos várias ocorrências. Mas uma interessante foi na Vila dos Pescadores, já como, eu não lembro se major ou tenente-coronel, comandante do 21. Eu estava em casa, Várias histórias. num no 21. domingo, acho que era domingo, houve um confronto, morreu um infrator, e eles estavam fechando, manifestantes, a gente fala, manifestantes estavam fechando, tentando fechar a Anchieta, o pessoal do Baep foi para lá, eu como comandante do 21 era a minha área, eu falei, bom, não é a minha tropa, mas eu vou para lá. Peguei a viatura, peguei um policial da DGEM, o pessoal da DGEM ficava desesperado quando eu chegava, eu falava assim, quem tá na DGEM? Eles já vieram, peguei um policial, falei, vamos ver o que tá acontecendo lá. Quando nós chegamos... Para quem não sabe, rapidinho, a DGEM É a atividade extra que o policial faz de folga. Então ele se escala para trabalhar de folga, e aí quando aquela atividade binga, ele se farda e vai lá na folga dele. Binga Atividade- é aprovada. É aprovado. Tá. Lembrando da DGEM Obrigada. que é algo que se o policial tivesse o salário que ele merece, não precisaria ele precisa, fazer Exatamente. essa hora extra. Mas isso foi É outra desenvolvido para, coisa. já que ele não ganha bem, já que ele vai ter que fazer uma hora extra, é melhor ele fazer na PM, É muito mais seguro, né? seguro, estando protegido do que fora. Mas o ideal é que num futuro próximo nós não precisemos Amém, Deus chance. Deus chance. fazer a atividade extra, que o policial ganhe um salário decente. Hoje Sim. ainda, infelizmente, não ganha. Voltando lá Aí, para os voltando, pescadores. Tava em casa, corri no batalhão, coloquei a farda, corri no batalhão, peguei a viatura, fui para Vila dos Pescadores. Quando eu cheguei, colocamos a tropa, eles estavam tentando chegar na rodovia, ali na principal da Pescadores. Colocamos a tropa em linha e fizemos uma proteção próximo a uma barraca de frutas ali. Logo na entrada, você tem uma escola, uma área comercial na Vila dos Pescadores.
naquele trevo inicial. Colocamos a tropa, o pessoal estava mais ao fundo, já nas vielas, Ali é bem complicado. e jogando coisas na tropa. De repente eu olhei para o lado e vi a fruta explodindo do meu lado. Os caras estavam atirando, a tropa em linha, em formação de defesa de choque, né, para não chegar na rodovia, e começaram a atirar na gente. Como que eu vou atirar de volta no meio de uma manifestação? A polícia ia ser lá taxada, policial atira em manifestantes, manifestante morre. Eu olhei, eles iam sumir com a arma, é claro, né? E aí o policial ia ser o vilão. Aí eu olhei pro capitão que estava comandando e falei assim, ó, tem calibre 12 com munição de borracha? Tem. Tiro à vontade de munição de borracha, porque estão atirando com munição real. Delícia. Atiramos com a munição de borracha, a granada, conseguimos controlar. Acabamos de controlar essa situação, um ônibus foi queimado a uns 500 metros para baixo no sítio do Tenente, também na Pescadores. Olhei para trás, não tinha como tirar a tropa. Eu olhei e vi... Vocês estavam encurralados? Não, eu estava de frente, segurando para eles não chegarem na rodovia. Então, a tropa do BAEP ficou ali, que estava em formação de choque. Eu olhei e tinham 2 tenentes do 21, com as suas equipes atrás. Comando Força, falei, ó, vamos nós 3. Cada um com a sua equipe, descemos no ônibus queimando. Quando nós chegamos, tava o trilho do trem, a favela, começaram a dar tiro de fuzil na gente, nas 3 viaturas. E vem tiro de fuzil, olhamos um pro outro e falamos assim, bom, nós não conseguimos enxergar de onde vem, da né? onde estava vindo. Aí tivemos a ideia de estourar as lâmpadas, né, com a submetralhadora, estouramos Caramba, igual filme. as lâmpadas, ficou escuro, aí conseguimos responder ao fogo. E aí a gente pelo vê... menos ver o... Aí não, eu consegui enxergar da onde vinha, as 3 equipes conseguiram responder, estava quase clareando. E aí quando clareou, nós olhamos, né? Aí você vê como sem a proteção de Deus a gente não é nada. Não é nada, Exatamente. verdade. Estavam as nossas viaturas na frente, as 3 viaturas espalhadas, vários veículos estacionados atrás. Nenhum tiro nas nossas viaturas, aonde nós estávamos. Estava abrigado na viatura. Os carros atrás, vários carros Peneira. baleados, Escudo tiros. de Então, Deus. não pegou na gente. Até hoje eu não sei. Eu sei explicar. É o escudo de Deus nos protegeu naquele momento, mas no momento que estava escuro, você não via de onde vinha. E ainda a inspiração de diminuir a luminosidade. E principalmente por não ter pego nenhum tiro em ninguém da equipe. Então, essa aí marcou pela mão de Deus. Você falou assim, não, Deus, você está do lado certo, a gente vai perder alguns policiais, a gente vai se machucar às vezes, mas você tem a certeza de que Deus está tomando conta da nossa tropa, da gente e seguir em frente. Por quê? Porque a missão é cuidar dos outros. Sim. A nossa missão é um sacerdócio. É servir, né? Então Servir e você proteger. tem... Eu não consigo imaginar um policial, já tive alguns por algum tempo, ateu. Mas é uma profissão que não... O ateu não consegue sobreviver como um policial. Em algum momento ou ele vai ficar louco, ou ele vai cometer suicídio, ou ele vai ficar doente. Ele não consegue ficar nesse meio sem ter Deus no coração, sem ter Porque acontecem coisas inacreditáveis, né? Que não tem outra explicação senão Deus. Não é normal Não é você normal. sair de casa. Primeiro você sair de casa correndo o risco de não voltar o tempo todo. Então você tem que ter Deus na mente, você tem que ter uma mente forte, você tem que ter uma certeza de propósito. Assim, por que eu tô aqui? Por isso que concurseiro não fica na polícia. Não fica. Ele presta o concurso, fica algum tempo, ele vai perceber, ele tá desesperado para sair dali. Porque não é para uma pessoa que não esteja vocacionada. Exatamente. O policial, ele tem que cuidar do outro. E hoje é a dificuldade que a gente tem. Numa sociedade fraca, você abre um concurso para a polícia, você não consegue selecionar 2.000 pessoas com capacidade mental, com capacidade física, com capacidade moral. Você sai num concurso, você não consegue chegar a 2.000 pessoas que têm a capacidade, que têm a condição de trabalhar na polícia. Isso num edital que chega a 70 mil pessoas inscritas, né? Mas aí volta para a parte cultural. Nós brincávamos na rua. Hoje o cara fica brincando no celular. A capacidade física dele... Por isso que é importante você pegar uma criança e falar assim, cara, não fica direto no celular.
É importante a criança ter alguma atividade... Gerar estímulos físicos, alguma né? atividade física, mental, fora do celular. Tanto para se desenvolver psicologicamente, psiquicamente, desenvolver seu cérebro, quanto para desenvolver fisicamente. E não vou falar esquerda, vou falar aqueles que não querem que você tenha um país forte. Ele quer um bando de homens afeminados, todo mundo grudado no celular, sem capacidade de reação, vivendo num mundo de Bigman. Não é da época de vocês, que Nárnia. durante esses 14 anos eles doutrinaram a escola para isso, né? Ah, não, a doutrinação Não, é anterior, da década de 30 70 anos, já. né? Cerca de 30 anos. Foi um erro do regime militar. O problema de quem é do militar, de quem é de direita, é que você segue regras. A gente é treinado para seguir regras. E nós não podemos nos iludir. O pessoal do exército que comandou o país, nem todos eram de direita. Quando você começa a estudar, você vê que eles tinham mais viés, às vezes, de esquerda. Direita é a população livre, os empresários livres, para decidir o que o país vai fazer. Sim. E quando você começa a regular muito... Eles distorcem isso. Mas se você avaliar, o Brasil era a 6ª economia do mundo. Sim. Eles fizeram um bom trabalho. E a gente está errando muito na parte de democracia. O Figueiredo já falava, ó, eu não quero sangue, eu vou liberar o Brasil para a democracia, mas vocês não estão preparados. E não estava preparado por causa da educação. Assim Por como isso que a gente tem também. que bater muito forte. Não interessa. Mais interessante do que direita e esquerda é você é brasileiro, você quer um Brasil melhor? E quem esteve no governo nos últimos 30 anos, aí 30 e poucos anos, 88 para frente, talvez o Itamar Franco seja um cara diferente. O Bolsonaro, com erros e acertos, foi um cara diferente. O resto só afundou o Brasil, principalmente na parte da educação. É por Só- esse... só- desculpa, Desculpa. amiga. Não, eu só não queria perder essa pergunta. Pode falar. Voltando na conversa anterior, na pergunta anterior, ameaças. O senhor sofreu muitas ameaças por ser tão ativo assim? Na realidade, Boa A ameaça pergunta. chega nos Os in- oficiais ou che- somente chega- nos não, praças? chega nos Porque oficiais, os praças são muito ameaçados. mas a sua pegada, o jeito que você trabalha, você acaba bloqueando essas ameaças também. Porque os Imagina, praças são bem Da ameaçados. forma com que eu trabalho, se o infrator, se ele fizer alguma coisa, quando ele fazia alguma coisa com o meu policial, já era a resposta que ele tinha. Já tinha A uma forma pronta com que eu resposta. reagia é a forma com que eu vou reagir. E a forma que eu espero que a corporação reaja se algum infrator vier para cima de mim. Então, é isso. O policial ele tem que se defender, tem que ficar claro pro infrator que se ele vier para cima de um policial, ele vai morrer. Se ele não abaixar o fuzil no chão, ele tem que morrer. Tá na lei isso. O que a gente não pode ficar enfeitando o pavão. Assim, tá na lei que se alguém apontar uma arma policial, o policial atira. E eu sempre falei isso pro meu policial. Brincando nessas conversas de rede, teve uma situação que uma equipe, o policial, ele era mais recruta, ele chegou há pouco tempo. Essa pressão da mídia, pressão de governo do PSDB, não pode atirar, não pode atirar. O policial vem da escola, ele acaba tendo esse condicionamento. O policial acompanhando o veículo, um infrator de dentro do veículo atirou na viatura. Exatamente. O policial, estão atirando na minha viatura. Imediatamente eu entrei e falei assim, ó, se estão atirando em você, atira neles. Devida? Atire, Steve, sem novidades. Faça a sua obrigação. A lei te protege. É claro que a gente vai avaliar se esse tiro pode pegar uma outra pessoa, em onde eu estou, o que tem ao meu redor, mas assim, a minha ordem, por exemplo, quando um infrator está de fuzil, ele não precisa apontar a arma para você. Se ele tiver a 45 graus e começar a atirar, esse projétil vai pegar no chão e pode te acertar. É assim, fuzil, passou de 45 graus, não colocou no chão, você deu ordem para o infrator colocar uma arma no chão, um fuzil principalmente, ele não colocou, o policial tem que atirar nesse cara, senão o policial vai morrer, senão ele vai dar um tiro, a bala perdida vai pegar uma pessoa e ainda vão falar, pode ter sido a polícia que acertou essa pessoa. Sempre. Não é A manchete não é o sempre infrator que está com um fuzil lá no Rio de Janeiro. Pô, uma situação o absurda. suspeito. Se você olhar a risca a lei, um infrator com um fuzil no meio de uma favela, você está a 2 quilômetros, você deveria atirar nesse infrator, porque ele está colocando em risco não só os policiais que estão lá embaixo,
subindo, quanto qualquer um da população. Porque se você que tiver que reagir, ele está colocando em risco. Então, na minha visão, isso é estrito cumprimento de dever legal. Exatamente. Deveria. Agora, aí entra a política de Estado. O Brasil é um país que, na sua política de Estado, tem protegido o bandido. muito falho. Ele tem que proteger o cidadão. E a melhor forma de proteger o cidadão, de novo, é investir em educação séria. Tira a ideologia da escola e vamos aprender 3 coisas assim que hoje cortam o coração. Matemática, português, ciências. Depois você vai para uma língua, depois você vai para psicologia. Mas assim, dói o coração você ver uma criança de 11, 12 anos não saber escrever, não saber fazer uma conta de mais, uma conta de multiplicar, uma divisão. Isso corta o coração. A gente está criando um bando de analfabeto funcional e sob a desculpa de não, eu não posso frustrar a criança, você passa automaticamente a criança. Então, assim, esse passar automático é uma desculpa para a sua incompetência. Entrando nesse gancho de educação, é por esse motivo que o senhor decidiu abrir a escola de inteligência emocional? É atender a Deus. Na polícia militar, eu atendia aos propósitos de Deus. Aí eu passei para a reserva. Falei assim, bom, como eu posso continuar fazendo a diferença? Eu cheguei com 37 anos de serviço, bem fisicamente. Eu preciso ajudar de alguma forma. E observando lá a sociedade ao redor, principalmente em Guarujá, eu percebi que a maior falha que a gente vê, que causa depressão, que causa a criminalidade, que causa problema de saúde, é a falta de educação. Então, decidimos entrar nessa área tentando ensinar aquilo que Deus nos deu, que é ensinar as pessoas a se cuidarem. Para eu ser líder, eu tenho que me cuidar, senão eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Então eu tento ensinar, tento passar esses conceitos para que as pessoas encontrem a sua melhor versão. Não só criança, mas adulto. E é muito gratificante quando você vê um adulto chegar num semestre, acanhado, não consegue falar, não consegue prestar um concurso, não sai de dentro de casa. Aí você começa a passar alguns conceitos, começa a virar algumas chaves e você vê esse adulto a evolução voando dele. Depois de 6 meses. A sua escola é no Guarujá? Ela fica no Guarujá, em Pitangueiras ali, na Buenos Aires. A gente vai lá visitar, hein? Vamos, tá combinado a visita. Conteúdo externo. Chama Mr. Wiz. Vamos lá sim, com certeza. E a gente trabalha principalmente essa parte de inteligência emocional, como entender os sentimentos, não é esconder os sentimentos. Eu vou sentir, não tem jeito. Verdade. Agora, o que eu faço com esse sentimento é uma escolha minha. É verdade. Sim. E tentar passar também que o que vale é entre você e Deus, entre você e você, e não o que os outros pensam de você. Isso é um conceito muito importante. E vários outros, mas a gente tenta dar um up, dar ferramentas para que as pessoas sejam mais felizes. Agora, assim, uma perguntinha rapidamente, assim. O crime organizado mudou ao longo dos anos? Rapidamente, o que o senhor acha que o crime organizado mudou? Ele se organizou muito e ele descobriu a política. O grande problema do crime organizado é que ele descobriu a política. Lá na década de 70 ficava preso o Lúcio Flávio, que era do Comando Vermelho, com bandidos comuns. Bandidos comuns, aqueles terroristas da época de esquerda. Eles estão até nas redes sociais agora. E o crime organizado hoje começa ali nessa situação, mas o grande problema do crime organizado foi descobrir licitações, foi descobrir políticos corruptos, juízes corruptos, policiais corruptos também. A gente tem que combater isso. Exatamente. O problema do crime organizado é que ele descobriu esses caminhos. Uhum. O que o senhor pensa, assim, um policial ideal, na sua visão? Como seria esse policial? Bom, primeiro que não existe, nós somos humanos. Seres humanos. Mas o policial que trabalha fazendo o seu melhor todo dia, trabalha de coração, ele vai fazer a diferença. Agora, para finalizar as 15 perguntas, né? Que legado deseja deixar para um policial militar? Qual o legado que o senhor deseja deixar para o policial militar? Você pode tudo, desde que esteja na lei, fazendo o seu melhor todo dia. Você chega onde você quiser. Se eu quero ser o melhor soldado, eu consigo ser o melhor soldado fazendo o meu melhor. Se eu quiser ser o melhor sargento, eu vou conseguir fazer isso dando o meu melhor, estando de coração. Se eu quiser chegar a comandante-geral,
eu vou chegar comandante geral dando o meu melhor. Faça o seu melhor todo dia. Não importa a graduação e posto. Você tem um sacerdócio. Você vai ajudar alguém todo dia. Isso não tem preço. Pouquíssimas profissões conseguem, com um abraço, salvar uma vida. Sim. Com um conselho. Isso é verdade. Com a sua vida, você salva outra. Mas, às vezes, uma palavra você está salvando uma vida. Exatamente. O que o policial tem que entender é que ele é esse cara que, com uma palavra, vai salvar uma vida. Com um olhar, com um sorriso. Ele é o policial, ele é o advogado, ele é o psicólogo, Ele ele é tudo ali. Mas naquele antes de momento que a tudo, pessoa mais ele é um ser precisa. humano. Se cuide todo dia. Você também tem que se cuidar. Senão você não cuida de Tem ninguém. que estar Sim, preparado. verdade. Agora a gente vai partir para uma dinâmica que faz parte do nosso projeto, que é o Pista Quente e Pista Fria. Então, se você ficou com a gente até agora, não deixa de participar, porque esse momento é muito bacana. Aproveita para curtir o nosso vídeo, se você gostou. Siga nossas redes sociais, já conecta o sininho aí para poder ficar por dentro de todas as vezes que a gente publicar um vídeo nas nossas redes. A gente tem o TikTok, a gente tem o Instagram. Fica aí com a gente. Vamos para a nossa Pista Quente e Pista Fria? Vamos embora. Preparado, coronel? Sim. Então vamos Sempre. lá. Você começa? Respostas rápidas para as nossas perguntas curtas. Pista quente, abate. Abate? Como? Abate, um abate. Um abate. Pode Botucatu. Medo. Traição. Atentados 2006. Vitória da polícia. Perder um policial. Corta o coração. Crime organizado. Combate. Ameaça à família. Resposta rápida. Primeiro confronto. 1991. Caramba! Foi longe. Emboscada. Perda do rim. Meu Deus, desculpa. Bandido. Lula. É o chefe, não adianta. Ele é um exemplo para todo mundo que não presta nesse país. Justiça. Erro. Coragem. Ajuda. Sacrifício. Vida inteira. Completa a frase. Por trás de uma farda existe. Um homem, um filho de Deus. Tinha a minha ainda, amiga. É disciplina. Ah, Disciplina. amiga. É tudo na vida. É isso aí. É isso, comandante. Foi uma honra estar com o senhor aqui. Fazer esse projeto tem nos ensinado muito, né, amiga? Muito, bastante. Porque é mais do que a história da polícia que a gente quer contar, né? A gente quer contar as pessoas que vivem por detrás da farda e trazer para vocês um pouquinho das variações que a gente tem nessa corporação tão grande, né? Trazer um comandante, trazer alguém do corpo de bombeiro, alguém das outras profissões também, guarda municipal, é muito importante para fazer com que vocês conheçam por detrás da farda. Só quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que pretendem entrar na corporação? A mensagem é se prepare desde criança, física e mentalmente, escolaridade. Se você quer ser um policial, se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, se prepare desde pequeno. Muito Sim, bom. muito bom. Acabamos E queremos por aqui, conhecer a sua... A sua escola. Sim. Fica aberto o Empreendimento. convite, vai ser muito interessante mostrar a escola, mostrar o projeto, que realmente é a finalização de 37 anos de preparação, agora estamos colocando em prática, ajudando as outras pessoas. Tem um outro projeto mais à frente que é levar esse conhecimento para aqueles que não têm condições de pagar, mas esse é um próximo que passo. bacana, que bacana. Eu quero que o senhor saiba que é uma honra para nós tê-lo aqui. E foi uma honra para mim, tenho certeza que para ela, ter sido comandada pelo senhor. Com certeza. Nunca imaginei conhecer o senhor por detrás da farda. Esse projeto, o objetivo dele é exatamente esse, conhecer o ser humano por detrás da farda, né? Porque o paisano, o civil, eles acham que a gente talvez seja um robô, um super-homem, um super-herói. E somos, né? Mas existe um ser humano de carne, osso e coração, e é isso que a gente quer mostrar para o pessoal do outro lado da tela. O policial por detrás da farda, o ser humano.
E muito obrigada por ter confiado no nosso trabalho e por estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade, principalmente de falar para todos que nos ouvem, dividir um pouquinho do coração, um pouquinho da visão e realmente mostrar. O policial, ele tem o momento de farda, a gente tem o momento de ser mais duro, mas temos também sofrimento, sangramos, sentimos, e isso é normal. Por isso também erramos. Sim. Às vezes a gente vê a imprensa só, bate naquilo que o policial errou. Ele acerta, você tem 1 milhão de ocorrências atendidas, Mas errou 2 uma. deram errado. Ele vai falar daquelas 2 o ano inteiro. Não fala da 1 milhão porque a de 1 milhão de ocorrências corretas não dá audiência. Mas já que ninguém mostra nas outras mídias o policial por detrás da farda, A o gente nosso projeto mostra. E ficamos por aqui, galera. Até a próxima. Tchau. Beijo no coração de todo mundo. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém. E é isso.